não tem feriado. Pessoal, agora tá gravando, pode colocar o nome e número aí, por favor. Sei que vocês estão desanimados aí, que vocês estão cansados pra caramba também, então vamos tentar fazer uma aula da melhor maneira possível aí, então vocês podem participar quando vocês quiserem, mesmo porque a aula de hoje é sobre Descartes. Não é difícil a filosofia de Descartes, mas ele cai muito, muito mesmo, pessoal, em vestibulares, segunda fase da Unesp e Enem também, tá? Mas não é difícil. Vocês vão ver que ele é tão metódico, pelo fato de ser matemático também, que fica fácil seguir o passo a passo que ele constrói. Esse passo a passo que ele constrói é como se fosse uma expressão matemática mesmo, que você vai resolvendo, dividindo em partes, assim, uma expressão ampla, você vai dividindo em partes mais simples para poder chegar no resultado. Então, ele é metódico tanto na filosofia como na própria matemática. E a filosofia e a matemática dele acabam se unindo também no plano cartesiano. Quando ele vai falar das substâncias corporais, ele coloca tudo isso num plano cartesiano, que é o que vocês já viram também em matemática. Então, a gente vai juntar esses dois para falar um pouquinho no penso, logo existo, tá? Então, eu vou começar com vocês, compartilhando com vocês uma apresentação de slides, já está lá no Moodle, estou colocando material adiantado para quem quiser acompanhar com o material aí do lado, acho que fica mais prático. É importante vocês compreenderem a filosofia de Descartes, porque ele vai ter um ponto de virada em toda a filosofia moderna, né? Então, tudo que vem depois de Descartes é o nosso marco aí na filosofia para falar o que é filosofia moderna e o que é do período do Renascimento. Então, Descartes é filosofia moderna, tá? Ele está no mesmo ambiente acadêmico lá que vocês viram, né, com Galileu, Francis Bacon, que está fundamentando aí toda a ciência moderna, física, química, matemática, e ele é um matemático. Então, ele também vai pensar num método, só que é um método que ele vai aplicar na filosofia, e não nas ciências. Então, vamos conhecer um pouquinho aí sobre Descartes, que eu acho bem bacana. É um dos queridinhos aí dos vestibulares, a filosofia dele é bem simples, pelo fato dele ser metódico, tá? Então, ele está ali no período de 1596 a 1650, ele é filósofo e matemático, ele vai ter um desenvolvimento de um novo sistema de interpretação do mundo. O que o Galileu, Francis Bacon vem fazendo, né? Tentando interpretar o mundo e colocando isso em teorias, hipóteses e metodologias científicas. O Descartes vai fazer a mesma coisa, só que ele vai aplicar a matemática, tá? Antes, segundo Descartes, a realidade nos era apresentada, era dada como uma criação de um Deus, né? Então, ela nos era dada. Agora, com Descartes, essa realidade passa a ser representada. E representada tanto no plano cartesiano, como também através da linguagem universal que eles já estavam usando para consolidar a ciência, que é a própria matemática, tá? Ele é um racionalista também, a gente vai começar a ver uma briguinha aí na filosofia entre os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas são aqueles que acreditam que a gente só pode provar a existência das coisas e construir ciência através do uso da razão. E os empiristas, que já é tema do nosso próximo bimestre, do terceiro bimestre, eles vão falar que a gente só consegue construir ciência e conhecer algo que existe no mundo através da experiência sensorial, do tato, olfato, paladar, audição e visão. Mesmo essas experiências sendo subjetivas, a gente só comprova que algo existe materialmente através do uso dos sentidos, tá? Então começa essa briga aí entre racionalistas e empiristas que vão resolver só ali com Kant, que é o nosso quarto bimestre. Então é o caminho que a gente vai percorrer aí a partir de Descartes. Quais são as questões filosóficas aí que o Descartes coloca, né? Seria possível atingir um conhecimento filosófico com o mesmo grau das ciências naturais? Então, as ciências naturais estão se consolidando, como a física, a química, a gente viu o método experimental científico com Galileu e Francis Bacon, né? E agora ele quer entender se na filosofia, se tem como a gente pode falar de filosofia como ciência, aplicando esse grau de verdade das ciências dentro da filosofia. Então, ele tenta buscar isso. Outra questão filosófica dele é se a natureza pode ser representada de maneira harmônica, através de teorias e hipóteses, e é cada vez mais evidente e previsível para a razão humana, não poderia ocorrer o mesmo com a alma humana? Então, se a gente pode afirmar como algo verdadeiro, fazer previsões através das ciências da natureza, será que a gente pode fazer também essa mesma previsão, ter esse mesmo grau de certeza em relação à alma humana? Né? Para isso, claro que ele vai questionar também o que seria essa alma humana.
E uma terceira questão importante aí dentro da filosofia de Descartes é se há uma possível explicação para o funcionamento do ser humano para além do corpo material. Será que a gente é só essa parte biológica, matéria, só corpo, né, neurônios e tal, ou se tem algo além disso tudo? Que é uma também busca da compreensão da própria alma humana. E qual é a relação da alma com o corpo? Se existe alma, qual seria essa relação da alma, então, com o corpo aí? Como que ela vai influenciar? E olha só que bacana, que ele já começa a pensar os primeiros pontos da psicologia, né? Que, na verdade, vai surgir só lá em 1863, com o Freud, e depois com Jung também, que a gente vai ver isso aí no ano que vem, matéria do terceiro ano, tá? Para o Descartes, há um certo dualismo na filosofia dele. Ele vai dividir as coisas entre substância pensante, seria a razão, né? Só o ser humano tem essa substância pensante, que seria a nossa alma, tá? Que corresponde à esfera do eu ou da consciência. Ó o ego surgindo, né? Esse eu, né? Eu só consigo afirmar quem eu sou pelo fato da gente ter o uso da razão. Os animais não questionam, não tentam afirmar quem eles são, porque eles não têm essa consciência de si mesmo, tá? Então, esse ego cartesiano vai ser importante. E também ele vai dividir as coisas em substância extensa. O que seriam as substâncias extensas? As substâncias extensas são tudo aquilo que tem matéria. Só permitir o aluno aqui entrar. Então, a substância extensa é aquilo que tem matéria, é o mundo corpóreo, tá? A gente é formado dessas duas partes, da substância pensante, né, que é a res cogitans, que é a coisa pensante, e a substância extensa, que é a res extensa, que é o nosso corpo, nossa matéria. Então, o ser humano é composto dessas duas substâncias, enquanto a natureza se constitui apenas da substância extensa, pelo fato da natureza não ter a consciência de si mesma, tá? Até aqui, ok, pessoal, essa divisão? Aí, segundo ano, fala comigo. Sim, senhora. Valeu. Ô, Tá mais... senhora, Aí, pergunta. essa divisão aí, esse dualismo, ele não é meio parecido com o do Platão? Sim, sim. O Descartes, na verdade, ele é leitor de Platão, né? O Platão a gente já chama ele de filosofia racionalista ou idealista, porque a verdade está só no mundo das ideias, fora da caverna. O Descartes segue a mesma linha, só que ele vai trazer isso para a modernidade, tá? Então, e para a ciência. Né? Agora já existe a matemática, já existe a química, a física, ele está no ambiente acadêmico, então ele está em outro ambiente, em outro contexto do Platão, mas é a mesma linha, assim, é dentro da história da filosofia, quando a gente faz essa divisão de empiristas e racionalistas, Platão, Descartes, está tudo no mesmo saco. Já Aristóteles, né, que é um empirista, que a gente vai conhecer a verdade das coisas pela própria matéria, né, pelo uso dos sentidos. Tá ali no saco dos empiristas que a gente vai ver, que é John Locke, David Hume, a gente vai falar deles mais para frente. Mas boa observação. Sora, Pode falar. só tentando entender a última explicação. O Descartes ele estava tentando transformar a ciência tipo, humana em relação ao ser humano em uma ciência exata, sistemática. Sim, exatamente. Mas aí ele não estaria tirando dessa ciência a subjetividade? Ou não? Boa. Tá tirando a subjetividade, sim. Porque a subjetividade vai voltar com força em Kant, que aí é o primeiro passo da construção da psicologia. Então, esse é um dos problemas de Descartes, tá? Porque, para ele, lembra que para o Platão, né, as ideias são inatas, todo mundo é igual. A gente já pensa, a gente já contém dentro de si, todo mundo tem as mesmas verdades. Só que será que é bem assim? E a subjetividade? Eles não levam em conta a questão da subjetividade. Então, eles vão pensar a razão como um instrumento comum a todos. Só que a gente não usa esse instrumento da mesma maneira. Só que esse ponto eles não tocam, tá? Pessoal, eu amo quando vocês fazem essas relações. Adoro. Fico orgulhosa de vocês. Vai, como são lindos. Então, continuando aí, o dualismo cartesiano, ele não leva em consideração subjetividade. Isso é um peso na filosofia de Descartes, tá? Dualismo cartesiano aí. Tem essas duas substâncias, e aí como que ele vai resolver os problemas, questões que ele coloca, né? Então, Descartes, ele conclui que o pensamento, ou a consciência do ser humano, é algo mais certo que qualquer corpo, pois ele considera a matéria, seria o nosso corpo, né, algo apenas conhecível, se é que por dedução do que se sabe da mente. Então, através daquelas ideias do uso da nossa razão, que a gente pode conhecer as coisas de maneira verdadeira, igual Platão, né? Você sai da caverna para poder aplicar nesse mundo,
tá? É igualzinho o Platão. Quem escreve isso é o Russell, que é um filósofo também que a gente fala no terceiro ano, tá? Outra ideia aí da filosofia de Descartes é que essa concepção idealista prioriza o ser pensante em contraposição à matéria, bem como a atividade do sujeito pensante em relação ao objeto pensado. Então, ele não leva a questão da subjetividade de como a gente conhece as coisas no mundo, mas sim a objetividade do uso da razão. Por isso que a gente chama ele de um filósofo racionalista ou idealista. Mas é muito simples o caminho que ele chega nessa questão do uso da razão, tá? Eu já vou explicar aí para vocês. Ele parte da dúvida. Então, o princípio da filosofia cartesiana é a dúvida. Uma dica, pessoal, quando em alguma questão de vestibular tiver nas alternativas método, dúvida, é Descartes, tá? Outra dica, leiam a fonte do textinho de apoio que eles colocam na questão de vestibular, ou então na minha prova, tá? Lê a fonte. Se tiver lá Descartes, já liga com racionalismo, mundo das ideias, penso, logo existo, fica muito mais fácil de você responder essa questão. Então, ler a fonte do texto é fundamental aí, principalmente quando você tem diversas questões misturadas aí sobre a história da filosofia. Leiam a fonte, tá? Então, o princípio da dúvida de Descartes. Descartes vai usar essa dúvida como um ponto de partida. Ele não é um cético radical, que duvida de tudo. Então, ele usa a dúvida como um instrumento. Ele começa duvidando se aquilo ele vai ser obrigado a estudar numa escola de padres jesuítas, a mãe dele obriga, tá? E ele começa duvidando se aquilo que ele aprendeu no ensino realmente foi o conhecimento de mundo ou foi algo para ser dogmatizado dentro da Igreja Católica. Então, ele parte ali de uma dúvida pequena, né? E ele vai ampliando essa dúvida até sobre a própria existência do ser. Então, a gente vai ver esse caminho, como que ele faz. Essa dúvida é só o ponto de partida, é só um princípio, mas não é o fim. Ele quer chegar numa verdade clara e evidente que não se possa duvidar para poder usar como base de toda a sua filosofia, de toda a sua matemática, para poder responder aquelas questões que eu coloquei para vocês. Tá? Então, a dúvida é o ponto de partida de Descartes. Ele questionava a possibilidade de o homem ter, por meio da razão, um conhecimento certo da verdadeira realidade do mundo exterior. E para responder essa questão, ele passa a buscar uma verdade tão clara e evidente que não se possa duvidar. Essas palavras, verdade clara e evidente, também é característica própria da filosofia de Descartes. Tá? É uma verdade fechada, clara e evidente, que a gente não pode duvidar, que ela é tão óbvia que está ali na nossa frente. Então, essa seria a base de toda a sua filosofia. Para buscar essa verdade clara e evidente, ele faz essa distinção entre substância extensa e substância pensante aí, tá? Que a gente vai ver como que ele vai usar isso dentro dessa busca. A dúvida de Descartes tem algumas características específicas, vocês vão perceber isso conforme eu for fazendo o caminho dele sobre o penso logo existo. É uma dúvida metódica, então é um meio para chegar a uma certeza, a essa verdade clara e evidente, é um método matemático mesmo que ele constrói, tá? Que ele vai dividindo a sua dúvida em partes e depois resolvendo, como se fosse uma expressão matemática. Ela é provisória, ela não é um fim em si mesmo, porque ele não é um cético geral, ele só parte com o uso da dúvida. Ela é hiperbólica, porque ela ela abraça todos os graus aí que a gente possa duvidar. Ela começa de um ponto simples e vai até a dúvida da própria existência. Ela é universal, porque ela vai cair sobre o conhecimento de diversos pontos, vocês vão ver isso acontecer aí, já dou exemplos. E ela é radical, porque ela vai até a raiz da própria existência do ser humano, tá? Então, são as características da dúvida de Descartes. Coloquei para vocês aqui a imagem da capa original, né, do discurso do método de Descartes, que é onde ele faz esse caminho do penso logo existo, como que ele vai chegar nessa afirmação. Então, ele coloca lá já uma ideia do que ele vai tratar, né? Então, o título é Discurso do Método para bem conduzir a razão na busca de verdades das ciências, né? Então, como que você usa essa razão através de um método para poder chegar a afirmações verdadeiras e claras dentro das ciências? E ele coloca a filosofia no campo dessa ciência também, da ciência exata, tá? Então, é a criação de um método filosófico de investigação usando a matemática para alcançar a verdade clara e evidente que ele tanto busca aí. Vamos ver como que ele vai fazer isso, tá? Essa verdade clara e evidente tem que ter essas características também que ele vai buscar. Ele escreve isso no discurso do método. Evidência. O que o Descartes fala sobre evidência? O que seria uma verdade clara e evidente aí para o Descartes?
Então, ele vai não aceitar qualquer coisa por verdadeira que eu não conheça como evidentemente verdadeira. Então, é aquela verdade que você olha e fala, putz, é verdade, não tem como duvidar. Uma análise, né? Ele vai dividir as dificuldades em tantas partes quanto possível. Vocês vão ver isso no caminho que ele constrói. Síntese, conduzir por ordem os pensamentos, indo por etapas, do simples, que é a dúvida da educação que ele recebeu na escola de padres jesuítas, até o mais complexo, o composto, que é a dúvida sobre a própria existência. E a enumeração. Dentro desse discurso do método, ele enumera, literalmente, todas as suas dúvidas, parte por parte, para poder chegar no penso logo existo, e depois volta resolvendo todas as enumerações que ele fez. Ele é extremamente metódico. O Descartes é aquele tipo de filosofia. Quando eu estava no terceiro mês da faculdade de filosofia, eu fazia faculdade de Direito, fui para fazer filosofia junto, só para poder ajudar na argumentação, porque a ideia era ser promotora, tipo, eu não sabia o que eu queria da vida, né? Então, quando no terceiro mês da faculdade de filosofia eu fui ler Descartes, eu lembro até hoje, era um domingo. Até então eu não tinha entendido nada de filosofia. Tipo, falei, meu, tá a perdida, né? O que esses caras querem com tudo isso e tal? Cada professor que entrava na sala falava de um filósofo diferente, mandava a gente ler em francês, alemão, inglês, gente, eu só tinha 18 anos, tinha acabado de sair do colégio, calma aí, né? Pediam teses e tal, tipo, não entendendo porra nenhuma. Quando eu fui ler Descartes, ele é tão metódico, tão claro, que foi a primeira coisa que eu entendi em filosofia. Eu falei, caramba, até que enfim eu entendo um texto, né? Aí me deu até um upzinho para continuar na faculdade de filosofia. Então, ele é extremamente metódico no jeito que ele trata o assunto da filosofia, por isso que você compreende de uma maneira muito clara e evidente, tá? Então, essas enumerações que ele faz, depois ele vai voltando para resolver, e ele não omite nenhuma dúvida que ele tinha colocado. Então, vamos conhecer, né, enfim, o caminho aí desse cogito cartesiano. O que é cogito? Cogito é pensamento, tá? Em latim. Normalmente, em vestibular também cai como cogito. Então, é bom vocês guardarem isso aí. O caminho do cogito é muito simples, pessoal. É o seguinte, ó. Ele começa duvidando de toda a educação que ele teve nessa escola de padres jesuítas. Quem garante que eles não queriam dogmatizar e realmente ensinar, tá? Por exemplo, vamos supor, quem garante que eu sei mesmo filosofia e estou ensinando filosofia para vocês, sendo que vocês são novos em filosofia, vamos supor, tá? Então, ele começa a duvidar dos próprios professores que ele teve, da educação que ele teve. Então, se ele duvida da educação, aquilo lá não foi algo verdadeiro, claro e evidente que é que ele busca. O segundo passo de Descartes, ele começa a duvidar dos sentidos. Será que os sentidos realmente nos ensinam alguma coisa? Né? Será que eu posso aprender algo através dos sentidos? Por exemplo, o sabor da água pode ser diferente para mim, pode ser diferente para a Isadora, para o João, tá? O tato, conforme o meu tato for mais grosso ou tiver com algum problema, eu não vou sentir a textura da mesma maneira. A minha visão mesmo, ela é doente, né? É um sentido meu que é doente. Então, se não fosse a invenção dos óculos, eu ia acreditar que esse bando de borrão que eu vejo é a verdade das coisas. Então, Descartes começa a colocar em dúvida aí o uso dos sentidos para encontrar essa verdade clara e evidente. E ele mostra que os sentidos nos enganam. Então, ele eliminou a educação e eliminou os sentidos como uma busca de uma verdade clara e evidente. Terceiro caminho, terceiro passo, é o argumento do sonho. Ele começa a questionar o que garante que essa nossa realidade que a gente está vivendo agora, aqui, aula online, né, não é só um sonho. Vocês realmente acordaram? Né? O que distingue a realidade Matrix? Boa. O que distingue a realidade, né, do sonho? Todo o filme Matrix, pessoal, foi feito em cima da filosofia de Platão e da filosofia de Descartes, tá? Então, é aquela realidade virtual que é criada pela Matrix, que é a nave-mãe, né? O Neo, ele acredita naquela realidade que ele vive e que ele só tem o uso dos sentidos para compreender tudo aquilo. E aí, quando ele vai usar a razão, quando o Morpheus ali apresenta, né, as pílulas que ele pode escolher, a azul, a vermelha, e ele passa a usar a razão, o Morfeu avisa, olha, o uso da razão não tem volta. A partir do momento que você começa a perceber e a duvidar dessa realidade que você vive, e passar a usar a razão, não tem mais volta, tá? E ele aceita usar a razão, vai buscar a verdade das coisas, né? Então, para o Descartes, nada garante que tudo isso seja um sonho, né? Não tem como eu afirmar a diferença entre realidade e o sonho. Depois ele afirma,
já mostro, né, principalmente através do plano cartesiano. Só para adiantar, no sonho a gente não tem uma relação de tempo e espaço tão clara e distinta como a gente tem na nossa realidade, né? No sonho você sonha 2 minutos, mas você dormiu por 2 horas, ou o contrário, então essa relação de tempo e espaço acaba complicando, e você não consegue colocar as coisas extensas num plano cartesiano também. Então, só adiantando. Então, para o Descartes aí, se a gente pode duvidar da realidade, dessa distinção entre sonho e realidade, então ela também não é uma verdade clara e distinta que ele tanto busca, né? O quarto caminho que ele faz é o argumento do Deus enganador, tá? Ou do gênio maligno, que ele chama. Ele não coloca em dúvida a existência de um Deus. Ele coloca em dúvida a existência de um Deus bom, ao contexto que ele está, né? Pós-Idade Média, ele estudou em escola de padres jesuítas, então tem esse contexto também que cerca Descartes, tá? Então ele usa a imagem aí de um Deus que brinca com os homens como se fossem meros fantoches. Então ele coloca também a questão do mal, né? Da maldade humana. Se Deus é onisciente, onipotente, como que a gente pode explicar essa maldade humana? Será que ele não brinca com a gente como se fossem meros fantoches? Se ele coloca o argumento de um gênio maligno, tá? De um Deus enganador. Então, se Deus não é claro e evidente para a gente, ele também não garante, não pode ser a base da filosofia. Só que chega um ponto que o Descartes fala o seguinte: pera, se eu estou duvidando disso tudo, eu não posso duvidar de que sou eu quem está duvidando. Afinal, sou eu que duvido. Deu para entender isso? Pessoal, segundo ano, vamos lá? Deu. Ok, deu para entender esse caminho. Se sou eu que duvido da educação, se sou eu que duvido do sentido, se sou eu que duvido da realidade, eu não posso duvidar de que sou eu que estou duvidando. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, logo existo. Eu esperava vocês responderem, mas tudo bem. Penso, logo existo. Essa é uma verdade clara e evidente que Descartes buscava. Mas por que é clara e evidente? Porque se você duvidar, você comprova, tá? Então, olha só. Penso, logo existo. Ah, duvido. Se você duvida, você pensa, logo existe. Ah, duvido. Se você duvida, você pensa, logo existe. Percebe? É uma verdade que não se possa duvidar. É isso que o Descartes estava buscando. Deu para compreender esse caminho que ele faz? Deu Deus. sim. Tá, isso é super importante vocês perceberem, tá? Sora, eu não Oi, entendi muito a última parte, não. tá, Eu entendi o caminho, eu só não entendi muito a última parte. Tá, aqui nos slides eu coloquei o caminho e eu coloquei a última parte também para isso ficar muito claro para vocês, porque é importante. Então, vamos lá, código cartesiano. Então, primeiro, dúvida da educação, tá? Ele vai estudar no Colégio Jesuíta, Royal Henri Legrand, fica na França, né, no Castelo de La Flèche. Ele vai ser um aluno super brilhante e tal, não sei o quê, mas tem a tradição escolástica ali pesando, né? Então, ele começa a colocar em dúvida a educação que ele recebeu. E ele descarta, então, você pode colocar em dúvida, ele vai descartar tudo aquilo que se pode colocar em dúvida. Aí a segunda parte, que é simples, que é a dúvida dos sentidos, Matrix, né, deram a ideia aí, tem uma cena no Matrix que eu acho muito clara, a Trinity, né, que representa a Santa Trindade também, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né, à toa que ela salva o Neo todo instante. A Trinity, o Neo fala que ele tá com fome, joga uma gororoba no prato dele, e aí ele olha com aquela cara de nojo, tipo, putz, eu não vou comer isso, né? Aí ela fala assim, é a sua razão que comanda os seus sentidos. Imagine o que você quiser, que você sentirá o sabor. Então ele imagina ali um bifão, tal, não sei o que, ele sente realmente o sabor. Então os sentidos a gente pode colocar em dúvida se é realmente correto aquilo que a gente aprende por eles ou não. O quiabo eu odeio, minha irmã adora. Quem garante qual é o verdadeiro gosto do quiabo? Para mim é horrível, tá? Então a gente não pode confiar nos sentidos. Se põe em dúvida, descarta. Terceiro, argumento do sonho. O que distingue o sonho da realidade? Né? Se a gente não tem essa verdade clara e evidente dessa distinção, descarta. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho de Descartes, eu não conseguia, eu só usava a palavra descarta, né? Ficava horrível. Descartes, descarta. Então, ele descarta. Quarto passo, argumento do gênio maligno, né? Que garante que Deus aí não está brincando com a gente. Então, quem diz que não há um Deus, esse é um trecho de Descartes, tá? Quem diz que não há um Deus ou um demônio malévolo, poderoso e astuto que dedicasse toda a sua energia para enganar os homens? Se a gente não pode ter essa verdade clara e evidente, descarta.
Aí, ele coloca o seguinte, que é a parte da sua dúvida aí. Se sou eu que está duvidando da educação, dos sentidos, da realidade de um Deus, eu não posso duvidar de que eu estou duvidando, porque afinal sou eu que duvido, né? Se eu duvido, eu penso, se eu penso, eu logo existo. Deu para entender agora? Sim, obrigada. Mesmo? Mesmo. Então, tá bom. Então, essa é a verdade clara e evidente que ele queria encontrar, né? Que é o código cartesiano. Só que olha só que é ali o penso logo existo, o código ergo sum. Às vezes cai assim como no vestibular também, em latim, tá? Só que ele comprova a existência enquanto substância pensante. Agora ele vai voltar resolvendo todas essas dúvidas que ele colocou para poder comprovar também a existência das coisas materiais. Por isso que ele faz aquela distinção entre coisa pensante, entre substâncias, né, de substância pensante e substância extensa, tá? Por isso que ele faz essa distinção. Agora ele volta provando. Já tive aluno que perguntou o seguinte, né? Professora, a laranja existe, mas ela não pensa. E aí, como é que você fala sobre ela? Tá, mas a laranja não pensa porque ela não é uma substância pensante, ela é só uma substância material. Então, calma aí que agora o Descartes vai voltar provando também a existência ou resolvendo seus argumentos que ele tinha colocado nesse caminho. Beleza? Então, esse penso logo existo aí de Descartes é a verdade clara e evidente que ele procurava, porque você não pode duvidar dessa frase. Ao duvidar, você já está pensando, você já está comprovando, então, que você existe. Ela vai ser o centro e o ponto, né, de partida de toda a teoria do conhecimento de Descartes, e vai tornar a razão mais clara e evidente que os objetos materiais. Então, aquilo que o Descartes tem como mais claro e evidente que a gente pode afirmar é só o uso da nossa razão. A existência do nosso corpo, a gente não afirma nada em relação a ele, a não ser que a gente tenha uma razão. Só isso, tá? Através do cogito, que eu penso logo existo, a razão passa a ser concebida como essência da mente, e o eu racional torna-se o fundamento para a construção de um novo edifício filosófico. Então, Descartes vai tomar esse eu racional, esse eu que penso, como a alma do ser humano, tá? Vamos ver como que ele volta agora resolvendo aquelas questões que ele tinha colocado. Agora ele vai voltar resolvendo. Então, é a questão do Deus maligno, né? Vai ser a segunda ideia clara e evidente aí que o Descartes vai ter, é a existência de Deus. Como que ele vai provar a existência de Deus? Primeiro, ele vai tirar Deus da questão da filosofia, ele vai passar para a teologia. E através de um argumento lógico, ele não prova a existência de Deus, mas torna a ideia de Deus uma verdade clara e evidente. Como? A ideia de Deus é a ideia de um ser perfeito, tá? Aí, se Deus não for um ser perfeito, ele não é Deus. Então, a ideia de Deus é um ser perfeito. Se um ser é perfeito, ele deve ter a perfeição da existência. Caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito. Então, se ele é perfeito, ele tem que ter a existência. Logo, Deus possui existência, independente do pensamento da coisa pensante, que é imperfeita. Deu para ver o argumento lógico que Descartes constrói? Segundo ano? Vocês estão vivos? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Ele não prova a existência de um Deus, né? Só torna a ideia de Deus ideia, mundo das ideias. Algo como verdade e evidente. E ele distingue também agora a filosofia da teologia. Vai falar, toma, a questão da existência de Deus é sua. Eu resolvi a questão da ideia de Deus, como algo claro e evidente. Tentem começar a separar agora a diferença entre ideia e realidade. Matrix. Tá? Então, a segunda verdade clara e evidente aí, como que ele vai voltando para resolver o problema que ele tinha colocado, das dúvidas que ele tinha colocado. Então, o mundo material, coisas extensas, né? A existência de um Deus garante que os objetos pensados sejam reais. Porque se eu penso em Deus e ele é real, aquilo que eu penso sobre a mesa também é real. Contudo, só uma ideia referente aos objetos do mundo externo é clara e distinta. A ideia de extensão. Como assim? Quando eu, a Isa, o Léo, a gente conhece, por exemplo, essa garrafa, a gente não vai ter a mesma ideia da temperatura, da rigidez, da cor, tá?
Só que a gente vai ter uma mesma ideia da extensão. É a única coisa que a gente pode afirmar em comum, eu, Léo, a Isa e todos os outros, a ideia de que é um corpo extenso, material. Só isso. Daí, eu posso pegar essa ideia desse corpo extenso e colocar nesse plano matemático. Porque é a única verdade clara e evidente que eu tenho das coisas, da substância das coisas. Tá? Então, para Descartes, a extensão e comprimento, largura, profundidade, constitui a essência das coisas corpóreas. A essência da garrafa não é ser uma garrafa, mas é a sua largura, o seu comprimento e a sua profundidade. Tá? Daí que as coisas materiais sejam chamadas por ele de coexistência. E daí também o plano cartesiano, porque é quando você pode aplicar essa extensão numa ciência matemática. Mas você não aplica a cor, você não aplica a textura, você só aplica a parte que você pode provar cientificamente através de um plano cartesiano. Deu para entender isso, pessoal? Sim. Beleza. Então, o problema é de Descartes... Pessoal, eu vou parar aqui. Calma. Tem um porquê, tá? Não é muita informação em uma aula só. A gente só tem mais 5 minutinhos de aula, vai ser muita informação em uma aula só. Então, o que vocês precisam de entender aí de Descartes? Esse ego, esse eu pensante, que vai formar toda a parte da filosofia racionalista. E como vocês perguntaram, sim, tem muito a ver com a filosofia de Platão e tem muito a ver com o filme Matrix, tá? Só para adiantar um pouquinho, a questão da educação que ele recebeu dos padres jesuítas, ele vai falar que realmente ele foi enganado, que era para dogmatizar, e faz uma crítica a essa educação da escola de padres jesuítas que ele estudou. E ele vai dividir as nossas ideias em 3. Por isso que eu vou deixar para a próxima aula, né? Muito conceito, muita informação, e a gente só tem 5 minutinhos aí para poder finalizar a aula. Então, eu prefiro finalizar tirando dúvidas, se alguém ficou com alguma dúvida. Esse caminho de Descartes, da construção de Descartes, é super importante. Ele é um dos queridinhos de vestibular aí do Enem, e é o que cai na nossa prova bimestral. A nossa prova aí também, tá? São questões de alternativas, vão ser 10 questões. Grande parte delas é de Descartes, tem acho que 1 ou 2 de Galileu. Então, é importante vocês guardarem toda essa filosofia. E antes da prova, a gente vai fazer uma pré-prova, tá, em aula também, com questões dissertativas de Descartes, que é a segunda fase de Unesp. Beleza? Então, ficou alguma dúvida desse caminho de Descartes? Não, Sora. Mesmo? Sabia, fala, gente. Então, tá bom. Eu não fiquei com dúvida do caminho, mas, tipo, a finalidade. Tipo, ele queria saber a verdade verdadeira. Não a verdade verdadeira, ele quer encontrar uma verdade clara e evidente, que não se possa duvidar, para poder construir toda a filosofia dele, toda a matemática dele. Então, em cima dessa razão, desse ego, né, eu penso, logo existo, desse eu que pensa, ele consegue construir toda a filosofia pensando no homem enquanto razão, né, não enquanto um ser corpóreo, dividido em corpo e alma, é extenso, mas o homem, para o Descartes, é o homem que pensa, é só a nossa razão, aquilo que está dentro da nossa cabeça. Isso vai ser importante para a construção da psicologia lá na frente, quando vai transformar essa razão, que o Descartes coloca tudo no mesmo saco, né? Sonho, imaginação, memória, tudo na razão. A psicologia vai chamar isso de consciente, né? E também vai ser um pouco complicado esse penso logo existo, porque o Descartes toma a razão do homem quase como aquela capaz de dominar a natureza. Só que se o homem pode dominar a natureza, e o homem faz parte também da natureza, o homem começa a dominar o próprio homem, tá? Então aí começa também um estudo de discursos racionalistas que fazem parte de uma construção de um poder totalitário. Ó, Segunda Guerra Mundial surgindo, nazismo, né? O que o Goebbels faz, o propagandista ali do nazismo, né? Ele percebe que essa razão, que é própria do ser humano, não domina só a ciência, domina o próprio homem. E aí ele vai usar a psicologia, a filosofia para construir as propagandas nazistas e conseguir convencer milhares de aderirem ao partido nazista e estarem de acordo com tudo aquilo que eles vão fazer. Então, o negócio vai ficando um pouco complicado, mas é o Descartes que dá esse ponto de partida, de, putz, ó, razão consegue dominar a natureza, consegue dominar o próprio ser humano, a gente é só razão,
tá? Claro que alguns outros filósofos a gente vai vendo concordam com Descartes, vai falar, não, o homem também é sentimento, o homem também tem existência, o homem também tem uma essência, aí vai começar uma briga dentro da história da filosofia, beleza? Beleza, valeu, Sônia. Então, turma, por hoje é só, a gente retoma um pouquinho de Descartes na próxima aula e vê quais são as divisões da ideia que ele faz, né, ele vai dividir o mundo das ideias em 3, e aí a gente dá continuidade à filosofia de Descartes, tá? Uma ótima semana para vocês. Beijos para todo mundo. Obrigada pela presença de vocês também. Obrigada, Para Sora. você também, Sora. Tchau, tchau, queridos. Tchau, senhor. Tchau, Sônia. Tchau, tchau.